Seção 2 dos servidores públicos civis da administração direta, autarquia e fundacional. Artigo 26. O Estado instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. O Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. A lei disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 27. São direitos dos servidores públicos, além de outros estabelecidos em lei. Inciso 1. Piso de vencimento não inferior ao salário mínimo nacionalmente unificado. Inciso 2. Piso de vencimento proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. ADI STF 290 de 1990. Inciso 2, artigo 27. Decisão final. Julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão assegurada aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em lei. Inciso 3º. Garantia de vencimento nunca inferior ao piso do Estado para os que percebem remuneração variável. Inciso 4. 13º. Vencimento com base na remuneração integral ou no valor dos proventos. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6. Remuneração do titular quando em substituição ou designado para responder pelo expediente. Inciso 7. Salário família para os seus dependentes. Inciso 8. Percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês a que correspondem. ADI STF 544 de 1992, inciso 8 do artigo 27. Decisão final julgada improcedente nos termos de relator. Inciso 9. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, nos termos da lei. Inciso 10. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 11. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% ao do normal. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que remuneração normal. Inciso 13. Licença remunerada à gestante, com a duração de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos da lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 16. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 17. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 18. Proibição de diferença de vencimento de exercício de funções e critérios de admissão, bem como de ingresso e frequência em cursos de aperfeiçoamento
e programas de treinamento por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 19. Vale transporte nos casos previstos em lei. Inciso 20. A livre associação sindical. Inciso 21. A greve nos termos e limites definidos em lei específica federal. Inciso 22. Participação nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de decisão e deliberação. Artigo 28. São direitos específicos dos membros do Magistério Público. Inciso 1. Reciclagem e atualização permanentes com afastamento das atividades sem perda de remuneração nos termos da lei. Inciso 2. Progressão funcional na carreira, baseada na titulação. Inciso 3. Computo para todos os efeitos legais, incluída a concessão de adicional e licença-prêmio, do tempo de serviço prestado à instituição educacional privada incorporada pelo poder público. Artigo 29. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventualmente ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 30. O servidor será aposentado, inciso 1, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com eventos integrais. Proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. A DI STF 122, de 1989, parágrafo 4º, artigo 30, decisão final procedente. Emenda Constitucional 38, de 2004, ante julgamentos de mérito do STF,
O artigo 4º da Emenda Constitucional 38 revoga o parágrafo 4º do artigo 30. Parágrafo 5º. Lei complementar poderá estabelecer exceção ao disposto no inciso 3, alínea A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.